Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Estamos começando mais um Dicionário ESG, esse programa que tem como finalidade levar até você todas as informações referentes ao ambiental, ao social e à governança, que ao final dessa série, que deve ter aí pelo menos 65 episódios, você tenha de A a Z todos os assuntos que permeiam a política ESG. E claro que hoje nosso tema é um tema um pouquinho mais técnico, aí eu pedi a ajuda dos universitários, está aqui comigo o Vitor D'André, que é nosso head de inovação e tecnologia aqui do Instituto Global, para me ajudar a conduzir essa entrevista aqui. Seja muito bem-vindo, Vitor, a sua estreia aqui no nosso podcast. Muito obrigado, é um grande prazer, William. E claro que a gente apresenta agora para vocês o nosso convidado, que é o Gustavo Macedo. Ele é cientista político, pesquisador da USP, consultor da ONU e especialista em inteligência artificial. Vamos bater um papo muito interessante sobre esse tema, que junto com o ESG é considerado ou são considerados os temas do ano de 2024, tanto a inteligência artificial quanto o ESG. E será que as duas coisas caminham juntas? É o que a gente vai saber, mas eu acredito que a resposta é sim, né, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, gente. A gente começa com a pergunta básica, né? O que é a inteligência artificial? Faça uma conceituação para a gente entender de verdade, de fato, o que é essa tecnologia que em tão pouco tempo já tem transformado as relações e as profissões também, né? A gente tem 5 horas de podcast, né? Por favor. Olha, o que é inteligência artificial? Eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou começar dizendo que a inteligência artificial ela tem que ser entendida como uma ferramenta. E enquanto uma ferramenta, ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Então, como eu sempre uso o exemplo do martelo. Com um martelo você faz uma cadeira, o martelo você pode usar para atacar uma pessoa. Exato. Né? Então, com o martelo, existem diferentes martelos, né? E diferentes martelos que cumprem diferentes funções também, diferentes pesos, diferentes medidas e assim por diante. Então, a gente entende que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, antes de mais nada. Bom, então, dito isso, é importante também dizer que inteligência artificial é uma ideia que surge no âmbito da matemática, da computação, na década de 50, mais ou menos, e que remete ao momento em que a gente acredita que seríamos capazes de construir máquinas que pensariam por conta própria à semelhança de um ser humano. Tá? O que não é novidade na história da filosofia, na história da civilização, porque os primeiros registros desse tipo de ideia remonta aos gregos pré-socráticos, da ideia do autômata, lá atrás. Então, assim, a ideia de que o homem pode, de alguma forma, ser Deus e criar algo à sua semelhança, né, é bastante antiga. Bom, então a inteligência artificial, ela é uma linha teórica que surge dentro das ciências exatas, impulsionada pela matemática, pela ciência da computação, que então estava nascendo, década de 40, década de 50, e que acreditava, portanto, que seria possível, combinando tecnologias de software com tecnologias de hardware, que isso é muito importante colocar, né, avançar nessa capacidade de processamento e decisão sobre a informação. Tá? Então, a tecnologia de inteligência artificial ou a inteligência artificial, ela é um grande campo. Quando a gente fala o que é inteligência artificial, a gente usa no singular, mas é porque a gente está falando do grande campo. É como se você me perguntasse assim, Gustavo, o que é a química? Aí eu falo, bom, calma, a química tem várias, tem a química orgânica, a química inorgânica, tem várias fases e tal. Inteligência artificial é meio parecido. Então, inteligência artificial, ela é como se fosse um grande campo, e dentro desse campo você tem machine learning, você tem deep learning, você tem processamento de linguagem natural, que são o quê? São modelos e que cumprem diferentes funções. Eles entregam de acordo com a necessidade. Então, você pega, a gente fala muito de ChatGPT. O ChatGPT, ele tem algumas tecnologias de IA, mas a principal é processamento de linguagem natural. Né? Você pode pegar uma outra tecnologia em que a principal tecnologia embarcada é machine learning. Né? E aí existem camadas. Então, o que a gente sempre fala também é o seguinte: a inteligência artificial ela é uma, uma metodologia extremamente sofisticada e que muitas vezes, inclusive, ela é utilizada até em exagero.
porque é como se você matasse uma formiga com uma bala de canhão, eu costumo dizer, né? A gente não precisa também sair correndo atrás da inteligência artificial, porque às vezes uma tabela de Excel resolve, Pois entendeu? é. Então, acho que assim, inteligência artificial eu coloco dessa maneira. Ela é já um grande campo do saber e está presente nas nossas vidas, então, portanto, está presente nas nossas vidas. A gente usa, a gente está aqui com o celular, a gente está aqui com as câmeras, a gente está aqui com a televisão e tal. A inteligência artificial ela já está nas nossas vidas já há muitos anos, né? Com o advento da internet, ela chegou para ficar nas nossas vidas, então a gente está falando aí já de algumas décadas de Uhum. inteligência artificial. Mas agora ela está mais presente. Já estava mais presente nos últimos anos com as redes sociais. Então, quando a gente abre um Instagram e aí você gosta, eu gosto de moto. Então eu abro o Instagram e aí começa a aparecer propaganda de moto, vídeo de moto, canal de moto, é porque sabe que eu gosto de moto, né? Eu quero comprar um calçado, começa a aparecer propaganda de Sim. calçado. Então, o que é isso? Isso é algoritmo de inteligência artificial. Você fala assim, nossa, mas precisa de um algoritmo inteligente para fazer isso? Então, a gente usa esse nome. Então, não é uma inteligência artificial robusta, né, mas é o que a gente chama de uma inteligência artificial estreita, né? Então já está nas nossas vidas. Preço de passagem aérea, flutuação no mercado financeiro, aí são outras ferramentas de inteligência artificial que podem nos ajudar. Agora se popularizou bastante por causa do chat GPT, né, que a partir de dezembro de 2022, ele explodiu, começou a explodir aí em janeiro, fevereiro, todo mundo começou a falar sobre isso. A gente que acompanha essa discussão já sabe da existência desse chat já há bastante tempo. Tanto que quando ele se torna público é o 3.5, É. né? Então já tinha outros. E vários outros concorrentes, inclusive. Assim como já estão agora, já existem agora, existem vários outros concorrentes, já existiam, alguns que deram mais errado, alguns que deram mais certo. Então, a inteligência artificial agora ela também entrou na linguagem popular. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou dando aula, eu faço essa pergunta para meus alunos, que é também importante para terminar de responder a sua Sim, claro. pergunta, o que é inteligência artificial, que eu falo assim, inteligência artificial é aquilo que a gente faz dela. Ou então, do que se fala quando se diz inteligência artificial. Você pega uma pessoa que é um técnico, um pesquisador da área da ciência da computação, e você fala para ele, olha, isso aqui é inteligência artificial, se ele for uma definição purista, o cara fala, não, isso não é exatamente inteligência artificial, Uhum. isso aqui é machine learning, ok. Se eu perguntar para minha mãe, mãe, o que que você acha disso? Isso daí é inteligência artificial, né? A minha mãe está errada? Não necessariamente. Porque como é um termo que se popularizou, Uhum. ela passa a adotar isso no vocabulário dela. Então é importante a gente saber disso também, porque dentro do meio empresarial, muitas vezes a gente traz esse vocabulário, inteligência artificial isso, inteligência artificial ESG. Se você vai numa definição purista, às vezes não tem nada de inteligência artificial, é Uhum. uma coisa muito mais básica, de acordo com essa leitura, ou se você vai numa questão, não, mas a pessoa, na verdade, ela quis dizer a área da automação, com o Uhum. uso de grandes bancos de dados, ah, será que não dá para entender como, não, dá para entender como inteligência artificial. Então, eu diria assim, só para encerrar, que a gente tem duas grandes definições, uma definição técnica e uma definição social. A definição técnica ela se dá dentro do debate acadêmico, Uhum. a definição social ela se dá no uso do cotidiano. Também. Ótimo, muito interessante. A gente falou um pouquinho dos conceitos, né, professor? Você citou um pouco, né, sobre o conjunto das ciências que traz para a gente o que é a inteligência artificial, né? Uhum. Se a gente colocasse um pouco ao lado toda a questão das disciplinas exatas, na sua opinião, quais foram os pontos de virada que trouxeram as outras disciplinas, como as ciências neurais ou outros conceitos relacionados ao ser humano que cruzados com as áreas exatas nos trouxeram evolução nessa área da inteligência artificial. Ó, você trouxe um ponto muito importante. Eu vou aproveitar e vou conectar depois com ciências humanas, né? Legal. Porque que é o que vai chegar Sim. depois, né? Então, por exemplo, as tecnologias de inteligência artificial, elas tentam mimetizar a forma de pensar do ser humano. Então, qual que é a nossa grande inspiração? Somos nós mesmos, Uhum. né? A inteligência artificial, ela tenta ser a inteligência humana. Uhum. Então, como eu falei, a tentativa de você criar um novo ser humano, né? Tanto que a definição
clássica do Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial, Uhum. ele diz que inteligência artificial é quando a máquina conseguir enganar o homem de que o homem está conversando com outro homem. É. Então, o pai da inteligência artificial, que era um excelente matemático, a definição dele é uma definição humana, uma definição da percepção social. E transformar em chat, acho que já foi um trem que já bugou isso na nossa cabeça, né? Com certeza. As pessoas pedem desculpa pro chat GPT, Exatamente. eu confesso que a primeira vez que eu fui usar o chat GPT, eu pedi por favor. Eu também Porque eu peço, falei eu assim, sou vai que educado. vira uma Skynet e vem me pegar depois. Eu falei assim, Isso, mas eu sou educado também. lembra lá atrás que eu te tratei super bem, né? Exatamente. Então acho que tem Eu sou essa desse. discussão também. Mas tem também essa discussão, né, da humanização da inteligência artificial, ao mesmo tempo em que a inteligência artificial também desumaniza a gente. Então acho que é uma via de mão dupla. Mas para não fugir muito da sua pergunta, na medida em que a gente foi encontrando dificuldades para avançar na teoria da inteligência artificial, a gente foi precisando encontrar soluções criativas. Uhum. A gente diz que existe na história recente da área da inteligência artificial 3 invernos, que a gente chama de inverno da inteligência artificial, que é quando a gente teve aquele oba-oba de que agora vai, e aí ele esbarra numa limitação técnica ou tecnológica, e aí a gente teve primeiro inverno da inteligência artificial já no final da década de 50, 60. Aí deu aquela esfriada, um banho de água fria. Aí depois teve aí na década de 80 também. Por quê? Porque aí tem o advento, você tem uma evolução das teorias matemáticas e você tem uma evolução da capacidade de processamento dos Sim, computadores, correto. né? E depois você teve um outro inverno, que seria aí lá pelos anos 90, que também se acreditava que agora vai, e mesma coisa, se esbarrou mais uma vez na capacidade de processamento. Então, muitas vezes, a teoria, na verdade, matemática, ela está muito mais para frente do que a nossa capacidade. Haja vista, por exemplo, a grande aposta agora que é a teoria quântica. Correto. Né? Uhum. A teoria quântica, assim, na teoria, ela já existe, sei lá, desde 1930. Agora, você criar uma computação quântica é algo que a gente está jogando aí para metade do século XXI. Só que a cada vez que você chegava no inverno da inteligência artificial, você esbarrava numa limitação ou de hardware ou de software, você precisava se reinventar. E aí, o que a ciência faz tradicionalmente? Todas as ciências fazem, ela olha para o lado, né? Ela olha para o amiguinho e ela Quem tenta é que pode me copiar. ajudar, né? Ela tenta copiar a lição do amigo, né? Então, aí, ela olha para medicina, ela olha para biologia, ela olha para sociologia, né? Ela olha também para os animais, né? Tanto que alguns termos da inteligência artificial são derivados de colmeia, né? A forma como a gente fala remete a essa forma de organização, enxame e assim por diante. Então eles olham, por exemplo, para o funcionamento do cérebro humano, e aí inclusive é importante citar um grande cientista brasileiro, o Michel Nicolelis, né, que é um grande neurocientista, que ele tem até um artigo na Nature, em 95, que ajuda a impulsionar esse tipo de discussão. Que é o seguinte, até então, se tentava pensar o neurônio funcionando individualmente. Então, você pegava o neurônio, você tentava colocar uma lupa no neurônio e ver como é que ele funciona, como é que ele se relaciona, como é que as memórias ocorrem, como que é o estímulo e tal. E aí ele vem com essa sacada e fala assim, não, mas acho que tem que pensar o neurônio a partir de uma visão um pouco mais coletiva, né, um conjunto. Né? E aí isso ajuda, junto com a evolução da disciplina, a falar sobre a importância das redes neurais. Né? As redes neurais, portanto, elas têm um comportamento que seria o equivalente a dizer que o todo é maior que a soma das partes. Então, vários neurônios trabalhando juntos conseguem produzir mais do que simplesmente se eles tivessem a soma deles trabalhando sozinhos. Basicamente seria isso, né? Por quê? Como é que a gente trouxe isso para a matemática? É uma questão de uma quantidade imensa de variáveis. Você pega os conjuntos matemáticos, você começa a juntar os conjuntos matemáticos, isso aumenta assim, exponencialmente a capacidade de variações, de combinações dessas variáveis matemáticas. Né? Então, na medida em que a gente começa a construir uma rede com uma capacidade de pensamento, de processamento maior, né, e por combinação e por associação, isso aí faz explodir mais uma vez, né, o interesse, né, agora vai de novo a inteligência artificial. Então isso é um exemplo de como a biologia ajudou a influenciar, a inspirar
né? Aí outra seria, como eu falei agora há pouco, seria a própria ciências humanas, Uhum. que aí é a entrada da ética, que tem tudo a ver com ESG. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Hoje a gente pode falar que ela é uma inteligência artificial de verdade, ou não, ela não é porque ela não tem a capacidade de criar do nada. Então, deixa eu fazer essa pergunta, porque a impressão que dá é que, para quem está ali fazendo a pergunta, ela cria do nada, mas ela está buscando lá de um banco de informações que já foi previamente alimentado com o conhecimento que a humanidade gerou nos últimos anos. E o volume que a gente gera diariamente equivale a toda a nossa história passada, quase todos os dias. Uhum. Qual é o risco da gente ficar preso num limbo criativo? Porque se a gente ficar sempre recorrendo às informações já criadas no passado, Uhum. Pô, eu tô aqui dando uma viagem bem louca, Boa. assim, Não, essas viagens são boas. Né? É isso que dá pano pra manga. porque a gente tá agora, porque queira ou não, a nossa referência é sempre do passado, né? Sim, Porque, sim. ou efetivamente não, a IA já tá criando algo novo a partir do que se gerou de conhecimento, né? Ó, vamos lá. Eu acho que eu parto da seguinte regra: nada se cria, tudo se copia. Uhum, Então, mesmo nós, seres humanos, quando a gente cria algo, a gente geralmente busca inspiração em alguma coisa, sim, né? E a gente também está limitado ao meio no qual nós sim. estamos. A inteligência artificial, ela é algo um pouco semelhante. Ela olha, é uma combinação de um histórico de um banco de dados Uhum, com as regras que foram estabelecidas para como ler aquele banco de dados. Né? Então ela está aprendendo, ela está se educando. Ela cria algo novo. Tá? Porque vamos ser bastante objetivos. Você pegar um texto do ChatGPT, pede para ele criar um texto novo, ele vai gerar aí sei lá, umas 2, 3 páginas inéditas, talvez nunca escritas. Essas 3 páginas talvez nunca tenham sido escritas na história da humanidade. uhum, Você pedir para a inteligência artificial, como o pessoal agora está falando muito do Sora, né, que é essa isso, capacidade de produzir vídeos exato. com um grau de hiperrealismo Impressionante, impressionante. Né? impressionante. Tá criando, é algo novo. Então, não existe, são cidades que não existem, são pessoas que não existem. Aí você fala assim, não, mas são pessoas que não existem, mas na verdade é, é uma combinação a partir de um banco de dados de rostos de pessoas que existiram. Sim, assim como se eu pedir para você desenhar uma pessoa Vai que ficar nunca parecido com existiu, alguém. vai parecer com alguém, ainda que você nunca tenha visto, mas a chance, somos 9 bilhões de pessoas, né? Provavelmente vai parecer com alguém. Então, a inteligência artificial, sim, ela é capaz de criar alguma coisa nova, né? Mas aí eu concordo com você numa outra questão, que a criatividade, e aí eu acho que é um ponto que eu já estou dando um salto na nossa conversa, que tem um fator muito importante da criatividade que eu acho que é a tenacidade, né? A tentativa e erro, Uhum. que é próprio do ser humano, né? E até mesmo uma forma quase irresponsável de se pensar, né? Ou prazerosa. Irresponsável no sentido de que não há necessidade de entregar Sim. um produto no final do Uhum. dia, né? Eu me lembro ouvindo dos grandes comediantes e fundadores do Monty Python, né? Do Vida de Sim. Brian, e tal, Em Busca do Cálice Sagrado. E aí ele estava falando muito sobre uma pesquisa, porque ele é chamado para falar sobre criatividade, porque esses caras são hiper criativos. Sim. E ele está falando sobre criatividade e ele fala assim: olha, houve um estudo que apontou que as pessoas mais criativas elas têm o mesmo QI que as outras, muito inteligentes. Mas a diferença é que as pessoas que são muito criativas, elas, quando produzem, quando elas criam por prazer, não por obrigação. Então, geralmente, quando o cara está no ócio, ou mesmo que seja um cientista, Uhum. mas é o cara que está ali por vocação e não por ambição. Sim. Né? Então, assim, eu gosto de ser. Não, se vocês me mandassem embora hoje, eu Ia fazer por continuaria você. fazendo ciência na minha casa, na mesa da minha cozinha. Né? Eu gosto disso. É, então, a criatividade, ela também pressupõe aquilo que a sociologia vai dizer que é uma inutilidade no sentido de não precisa ser utilitário. Tá? E a gente não sabe ainda se a inteligência artificial tem condições de se comportar dessa maneira. É claro que ela pode alucinar, ela pode produzir uma série de outras questões, Uhum. mas eu acho que ainda está por ser respondido. Se a inteligência artificial é capaz de criar algo ah, absolutamente genial, algo equivalente a uma Capela Sistina, algo equivalente a um Don Quixote,
Eu não sei se isso é Ou que a possível. gente mude até a nossa própria percepção para acreditar que aquilo é algo tão excepcional a ponto de dar o mesmo valor que a gente deu para Capela Sistina, Isso, né? exato. Que ela pode criar algo que eu posso achar maravilhoso. Não, essa é a nova Capela Sistina. Porque também essa percepção também é meio que imaterial, né? Totalmente subjetiva, É. né? E só para encerrar o meu comentário, tem uma discussão, inclusive, que fala que agora a gente está na fase da inteligência artificial generativa, né? Isso. Que é essa que ela se retroalimenta e tal. É, fala-se muito de uma inteligência artificial absoluta, que seria o último nível de inteligência artificial, que aí é quase Deus, uma coisa quase onipresente, onipotente, e ela cria realidades e assim por diante. É quase como se fosse no filme da Matrix, né? O filme de Matrix, que a gente, lá de 90 e pouco, que talvez a gente chegue num ponto em que a inteligência artificial crie algo absolutamente fantástico, mas absolutamente longe da nossa capacidade de perceber. Como se ela conseguisse criar uma obra de arte na quarta dimensão. A gente só enxerga em 3. Exato. E a gente nunca vai conseguir nem mesmo julgar. Porque ela poderia estar tão evoluída, mas tão evoluída, que é como se eu tentasse mostrar com uma formiga, né, um quadro do Goya e falar, olha, o que você acha desse quadro? Ela provavelmente vai escalar pelo quadro. Pelo quadro. E se bobear, ela rasga um pedacinho. Então. Eu vou aproveitar e fazer um gancho nesse tema que a gente entrou, né, que são esses níveis, né? A gente falou um pouquinho da onde vem a inteligência artificial, como a gente está utilizando no dia a dia, a gente vai falar mais um pouquinho, né, relacionado ao TMSG, tanto nas questões sociais, ambientais, de governança, até corporativa, né? Uhum. Mas eu queria tratar desse ponto que são essas metrificações, né? Então vamos entender que hoje projetos como, em parceria com o Google, DeepMind, estão tentando estabelecer quais são esses níveis e como a gente vai chegar em cada um deles, né? Uhum. E a gente sabe que desses 5 ou 6 níveis que eles estão definindo, a gente está ali entre os primeiros níveis do que se espera de performance relacionada à inteligência artificial, correto? E em declaração recente, a gente teve o que hoje em dia, né, não é o pai da inteligência artificial, mas considerado um padrinho, né? O Jeffrey Hinton, ele deu uma declaração que dizia o seguinte, em tradução livre: não temos hoje como garantir, né, uma expectativa de que a gente vai coexistir com a inteligência artificial em segurança, né? Obviamente, tudo depende de como a gente trata, que caminhos a gente escolhe, e obviamente todas essas decisões são decisões que nós, seres humanos, estamos fazendo, né? Comparando esses dois pontos, né, e entendendo onde a gente quer chegar com essa classificação, vamos dizer, de mercado, né, da AGI, queria que, professor, você discorresse um pouquinho onde nós estamos e quais são as expectativas para os próximos níveis. Tá. Então, a gente está num momento de muita incerteza, dá para dizer por aí, porque embora a gente tenha já capacidades extremas, assim, comparado com o que se imaginava 10 anos atrás, a gente ainda está também de incerteza e bastante inicial, com aquilo que a gente acredita que dá para acontecer. Uma grande aposta é justamente a computação quântica, que ela pode ser esse gargalo, pode vencer essa questão do gargalo aí, né? Não é à toa que uma das principais empresas hoje de Big Techs é a NVIDIA, que produz microprocessador. Correto. Então, não é quem produz o algoritmo, mas é quem produz o processador. Capacidade de processamento. Diretamente relacionado ao hardware, né? Exatamente. Então, não é no software, mas é no Acho que agora ela está com uma quarta maior Big Tech ou alguma coisa do tipo. Só na semana passada, o CEO Passou da todo mundo atropelando. ele né? fez, em um dia, ele fez 23 bilhões de dólares. Assim, uma coisa absurda, né? E tá com uma fila de espera de quase um ano para você conseguir comprar quando a gente fala desses pacotes de grandes processadores. Então, isso é um gargalo, né? Se não fosse um gargalo, essa empresa não seria tão valorizada nesse momento. Então, imagina-se que computação quântica vai resolver esse gargalo. O problema é que essa computação quântica, a cada momento aparece o Google, a IBM, alguém, Microsoft, sempre solta alguma coisa, consegui, avancei um pouquinho e tal, mas tem uma previsão de alguma coisa para 2050, algumas previsões um pouco mais modestas, para 2050, o início do uso comercial, então, seria 2070, né? Que seria uma coisa tão cara, tão difícil de se manter. Tem uma série de motivos do porquê. Você precisa meio quase congelar um prédio inteiro para conseguir fazer um negócio. É um negócio absurdo, assim, em termos é totalmente insustentável energeticamente nesse momento a computação quântica, né? Bom, então existe muito agora um exercício de futurologia.
por parte dessas grandes empresas e que para elas é importante também alimentar essa expectativa, porque na medida em que elas alimentam essa expectativa, elas alimentam o valor de mercado delas. Sim. Porque se ela fica prometendo, né, mundos e fundos, Sem dúvida. ela faz uso dessa expectativa que ela gera no mercado, né? O mercado, na dúvida, eu vou apostar e vou comprar mais ações, na dúvida, eu vou apostar e vou adotar o sistema de inteligência artificial desses caras, porque esses caras, entre aspas, sabem do que estão falando, né? De fato, hoje, temos uma questão que é uma novidade, que pela primeira vez, assim, que eu tenha conhecimento, a iniciativa privada ela ultrapassou as universidades na produção de pesquisa e desenvolvimento na área tecnológica. Então, hoje, o Google, sozinho, se não me engano, o departamento de pesquisa e desenvolvimento do Google, que vai arregimentando acadêmicos e pesquisadores de todas as universidades, vai arrancando os caras de lá. Eles produzem mais do que todas as grandes universidades norte-americanas que produzem sobre o assunto. Se você pegar todas as universidades da Ivy League, as universidades da Califórnia, o Google bate todas elas. Então, o pesquisador que trabalha no Google produz muito mais artigos científicos de alto impacto do que o cara que trabalha em Harvard, em Columbia, em outros lugares, né? Então, esses caras eles estão concentrando. Estão produzindo muita coisa boa, algumas coisas ruins. O que faz com que a gente olhe para eles, né, com um olhar de, bom, esses caras devem saber o que estão falando. É. Então isso volta a alimentar. Esse exercício de projeção de futuro, eu acho assim, ele tem dois lados importantes. Tá? Vou começar pelo lado positivo. O lado positivo é o seguinte: diante de uma estagnação de pensamento, de o criativo, o que faremos com isso? Eu tenho aqui uma ferramenta sensacional, mas não sei o que fazer com isso. A gente tem um subterfúgio que é olhar para o passado. Porque o passado, dentro do passado existem projeções de futuro. O que eu quero dizer com isso? Ficção científica. Você olha assim, fala assim, como você acha que vai ser o mundo daqui 40 anos? Provavelmente, tudo que você vai me responder, ou já estava previsto no De Volta para o Futuro, Sim. ou no Exterminador do Futuro, ou no Matrix, que são filmes do passado, né? Eu gosto muito do Asimov, né, que é um dos pais ali da robótica e tal. Você pega o Asimov, que escreve no final da começa a escrever no final da década de 40, ele brinca, ele escreve no ano 16.000 depois de Cristo, né? Ele brinca, né, num dos livros dele e tal. Fala sobre viagem no tempo, tá? Então, assim, Júlio Verne começou com Viagem para a Lua, e depois a gente foi para a Lua, depois que ele escreveu o primeiro, né? Viagem ao Centro da Terra, 20.000 léguas submarinas. Então, esse exercício de futurologia, e é engraçado que quando você vai ver essas big techs, elas financiam institutos de futuro da vida, Future of Life, é um deles, né? Que está por trás da OpenAI, que estão sempre se alimentando dessa projeção do que pode ser. Isso é importante, porque, como diz um intelectual uruguaio, né, o Eduardo Galeano, ele diz o seguinte, que a utopia serve para a gente continuar caminhando. Né? O horizonte ele serve para isso, para a gente continuar caminhando. Na dúvida, eu continuo seguindo naquela direção. Isso é muito bom. Por outro lado, tem um lado ruim, ou vamos lá, colocar que pode ser prejudicial para a gente, que é vou colocar da seguinte forma, uma dominação da mitologia do futuro por parte de algumas empresas, que pouco a pouco vão impondo sobre nós, né, o que pode ser o nosso futuro, e como se fosse, né, uma promessa, um presságio que se confirma. Então, olha, o futuro ele tem que ser dessa forma. O sistema econômico necessariamente tem que ser um sistema capitalista de base financeira, com base não sei o que e tal, de exploração de recursos naturais. E vai nos tirando a capacidade de divergir, né? De De pensar criar novos diferente. mundos, de criar novos mundos, né, que é uma das coisas que eu bato muito com os meus alunos. Assim, eu acho que a gente é muito pouco ambicioso, porque a ferramenta de inteligência artificial é uma coisa assim extremamente incrível. E aí, quando eu pergunto para vocês, para os alunos que eu faço essas brincadeiras, como vocês acham que vai ser o ano daqui em 2050?
Cara, é exatamente o que é São Paulo, só que com carro que voa. Eu falo, cara, que sem graça o mundo de Que vocês. Pô, vocês mundinho não chato. conseguem pensar numa coisa assim, em que a forma que a gente se relaciona amorosamente muda, a amizade muda, a forma que a gente convive com a natureza muda, que viagem espacial, a maneira como a gente projeta. Assim, vocês percebem que vocês estão limitados por uma visão econômica de como é que se dá aquela máxima, né? É mais fácil você pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então, assim, e por que eu falo que isso é um problema? Porque quando a gente olha para a história da ciência, muitas das principais invenções, quando a gente voltando para a questão da Sim. criatividade, se deram por pessoas irresponsáveis do ponto de vista de, eu preciso continuar pagando o mundo daqui a pouco tem que ser um mundo lucrativo. Não, não necessariamente, não preciso pensar dessa maneira. Então, acho que esse é um outro lado que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando é, a gente entrega na mão de algumas pessoas a capacidade de sonharmos. Uhum. E de pensarmos o futuro diferente. Aí eu acho que é importante a gente já entrar na parte da ética mesmo, né? Do quanto a inteligência artificial ela pode ser usada para o mal, de que forma que a gente impede isso, já se fala, e muitos países já discutem regulamentações, discutindo limites éticos, né, para a resposta, criando regras para que a- as inteligências não tenham vieses políticos. A gente já viu algumas respostas enviesadas. Uhum. Como é que o senhor vê a discussão sobre a ética em relação à inteligência artificial? Tá, então aí a gente entra mais no nosso tema aqui de ESG, né? Uhum. Porque pegar alguns exemplos, tá? Que são extremamente importantes até para quem está ouvindo a gente e tá falando, pô, mas que hora que os caras vão falar de ESG, né? Por exemplo, existem denúncias de sistemas de inteligência artificial, de reconhecimento facial, Uhum. que são utilizados em aplicativos de banco. Eu tenho, sei lá, eu tenho uns 3 aplicativos de banco diferentes, os 3 usam reconhecimento facial, né? Aí tem uma questão que é muito importante, que é a forma como esse algoritmo ele é treinado. O algoritmo ele é treinado para reconhecer padrões e o que ele entende por padrões, ele olha para um banco de dados, certo? Esse banco de dados, ele também, além dele ter sido montado, ele foi tratado. Isso é uma questão muito importante. O Uhum. tratamento do banco de dados. É como se você precisasse, que o dado ele é a matéria-prima, você Sim. precisa limpar essa matéria-prima, não pode estar sujo, não pode estar com barulho, por assim dizer, né? E a maneira como você vai limpar também não pode contaminar, né? Então também tem essa questão, né? Não posso limpar e contaminar ao mesmo tempo. E aí tenho lá meu banco de dados, está bonitinho, está organizado, faço a manutenção dele e tal, e agora eu preciso ler este banco de dados. Aí eu tenho um algoritmo que vai fazer a leitura e o tratamento desse banco de dados. Bom, o que acontece? Aplicativos, e a gente soube dessa denúncia, aqui no Brasil, uma Uhum. denúncia recente, de um aplicativo de banco com reconhecimento facial que não reconhecia o rosto de uma senhora de comunidade ribeirinha. O que ela precisou fazer? Ela precisou começar a prender o cabelo, ela precisou fazer maquiagem e deixar o rosto dela mais claro, porque ele não foi treinado para Uhum. rostos mais negros, né? E ela precisou fazer um tipo de maquiagem que ela precisava meio quase que afinar o próprio rosto, né? Isso não é uma forma de racismo, algoritmo, não sei o que que é, né? Essa assim, mas como que isso foi acontecer? Bom, isso pode ter acontecido ou porque o banco de dados ele é majoritariamente composto, talvez por pessoas brancas, Sim. homens brancos e assim por diante, ou o time de programação é um tipo de programação que, não que ele tenha feito isso de propósito, mas é natural que a gente acabe expressando nossa forma de ver o mundo no nosso trabalho, né? Na hora de programar, acabou que deixou passar ali um viés da sua forma de ver o mundo, né? Uhum. Então, teve um outro caso, por exemplo, de tribos indígenas. É, tribos indígenas em que as populações indígenas são obrigadas a tirar a maquiagem para poder passar pelo reconhecimento facial. Cara, isso é gravíssimo. Por que que isso também é gravíssimo? Mas e o que eu tenho a ver com isso? Nós temos aqui nessa mesa 3 barbudos. E se de repente o reconhecimento facial, ele não reconhece barba? Eu vou ter que tirar minha barba? Exato. Vou ter que fazer minha sobrancelha? Eu vou ter que passar alguma coisa no lábio? Então, assim, se vale para um, vale para todos. Então, precisa ter um cuidado muito grande com que tipo de dado, que tipo de algoritmo, quem é que montou, e outra, qual é a minha responsividade. Então,
Se você pega esse caso dessa senhora e ela vai querer processar o banco, Uhum. olha, porque você me deixou fora do meu sistema, de meu acesso ao meu dinheiro, isso é uma forma de racismo e tal, e Uhum. assim por diante. Quem que é responsável? Quem que pode ser penalizado judicialmente por isso? Quem que é? É o desenvolvedor? É o cara que montou o banco? É o dono da empresa para qual o desenvolvedor trabalha? É o banco que contratou, né? Beleza. Quem que pode? Isso não tá dado agora. Isso é extremamente importante colocar, porque neste momento, como tem esse oba-oba da inteligência artificial, as empresas estão tentando correr para adotar a inteligência artificial, porque Uhum. agora é legal. Tem máquina de lavar com inteligência artificial. Ou seria, para que tem uma inteligência artificial lá? Não sei, mas porque é Mas vende legal, bem. mas vende, é legal, o marketing é bacana. De novo, se a gente voltar lá naquela primeira pergunta, uma definição purista, talvez ela tenha de fato, mas é a Uhum. questão que agora está vendendo, então, dentre tantas coisas, eu vou colocar que tem IA também. Então, tem muita empresa que está querendo adotar sistemas, chatbots, machine learning e aí está ferindo, por exemplo, a LGPD, porque faz uma gestão péssima Uhum. dos Dos dados. dados, Uhum. né, Correto. dos seus clientes, dos seus consumidores, ou está comprando um banco de dados que vem corrompido, vem de uma irregularidade, né? Então, essa é uma questão ética que a gente precisa pensar quando a gente fala de inteligência artificial, né? Uhum. De toda a cadeia de produção da inteligência artificial, ela precisa passar por essa reeducação. E na ponta, o empresário que está utilizando, ele precisa entender que a inteligência artificial, tal como um produto que ele comercializa, que ele provavelmente não vai querer comercializar um produto que começou na ponta com o trabalho infantil, Sim. esse tema também vai chegar na inteligência artificial daqui a pouco. Uhum. Quem é o time de programação que programou a inteligência artificial que eu estou usando? Sem dúvida. E isso se relaciona muito, né, com a questão de governança, né? A gente está falando da governança relacionada aos desenvolvedores desse tipo de coisa, mas que essa questão de governança se aplica também no uso da inteligência artificial no dia a dia, né? Então, quando a gente fala no uso no ambiente corporativo, no uso nas empresas, é essa ideia, né, não relacionada ao desenvolvimento técnico, mas sim a como a gente faz um uso saudável disso, né? É uma questão que deve ser discutida internamente nas empresas, né? Tanto em relação aos funcionários, não só de áreas técnicas, né? Mas também em relação à liderança para entender como esse ponto pode ser um ponto positivo de aplicação nas empresas, mas também de uma maneira que seja saudável e que possa contribuir para aquele ambiente, né? É uma questão que se liga muito à governança, né? Dentro do nosso G aqui, Uhum. essa relação, né, Will? Eu queria perguntar para o senhor também, ainda avançando um pouquinho essa questão da ética, quando é que talvez governos tenham que intervir? Porque já se fala, alguns estudos, que pode afetar até 60% dos empregos a Sim, médio prazo, né? sim. E países subdesenvolvidos talvez sintam menos nesse começo, mas em algum momento isso vai afetar muito. O sentir menos para um país subdesenvolvido, na verdade, se equivale ao quanto vai sentir um país desenvolvido, né? Quando que os governos devem intervir nesse uso? Ou o senhor acha que haverá uma troca mesmo, que nós vamos gerenciar o uso da inteligência, nós vamos compartilhar o uso da inteligência, Uhum. a gente vai ser possível coexistir com a inteligência com a mesma quantidade de empregos, mas isso hoje ainda não. A grande maioria dos pensadores diz que não será assim, né? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, o que que eu entendo? Tem vários estudos que têm apontado sobre essa massificação do desemprego por causa da Uhum. inteligência artificial, né? Tem esse um que é de um centro de estudos da Universidade de Oxford que fala Isso. de uma projeção para os próximos 10 anos de 3 a 4 bilhões de pessoas desempregadas, Exato. né? E eu falo isso para todo mundo, né? Para todo mundo que eu posso, eu falo, olha, isso vai acontecer. Aprende o que vai Vai, aprender, vai acontecer. aprende, né? Aprende a usar, mas ao mesmo tempo cria pressão sobre o governo. Porque ainda que a gente aprenda a usar isso, estou falando para nós que Sim, estamos sim. aqui, tá? Ainda que a gente aprenda a usar, isso não é garantia de Não, sobrevivência. vai sobrar metade. Porque a qualquer momento uma nova tecnologia ela pode substituir aquilo que até então você achava que era insubstituível, né? Ou que as pessoas vão aceitar substituir e que depois, quando perceberem que deu errado, quando se arrependerem, já é tarde demais.
né? É que nem, por exemplo, durante a pandemia, as aulas online. Sim. Então as pessoas, pô, que legal, vou ficar em casa, tal. Cara, deu 45 dias, começou a explodir caso de divórcio, pessoas já começaram a ter Depressão, depressão, suicídio, suicídio. ansiedade, porque perceberam que a aula não é só o professor comunicar, mas é o contato com seres humanos, é o cafezinho, é o bate-papo na hora do intervalo, é isso daí, né? Então, o problema é que se chegasse num ponto em que todo mundo fala, não, então agora nunca mais, vamos derrubar todas as universidades, todas as escolas. Porra, me arrependi, mas não tem mais agora, Agora né? derrubamos, né? Agora derrubamos. Então, assim, a regulação da inteligência artificial, ela é uma discussão urgente, que já está Já tá atrasada, atrasado. e eu acho que agora é uma discussão de tentar diminuir o prejuízo, tá? Porque o prejuízo, ele já está ocorrendo, não é que ele vai, ele já está ocorrendo, continuará ocorrendo nos próximos anos, porque a lei, ela é sempre atrasada em relação ao fato, Uhum. como vocês sabem muito bem, né? E o que a gente vai tentar fazer agora é gestão de dano. O Elon Musk até chegou a propor que a gente desse uma pausa, né? Falou assim, vamos dar uma pausa, É, todo mundo segura um pouquinho. Mas acho que é porque ele estava atrás da OpenAI, né? Ele tem estava atrás e falou assim, para todo mundo, né? E ele continua seguindo, né? tem um marketing do Elon Musk. Tem, É um tem, cara bom de marketing, tem. né? E ele Exatamente. faz uma projeção assustadora que ele fala, né? Os governos terão que sustentar no futuro uma renda mínima para Sim. cada cidadão. E é uma reflexão que faz muito sentido se a gente pensar no nosso dia. A gente que está na área aqui mais eu que sou da comunicação, eu trabalho, faço 5 vezes mais rápido. Uhum, E eu uso muito, eu estudo muito inteligência artificial, e eu faço 5 vezes mais rápido o meu trabalho. Então, daqui a uhum. alguns anos, eu olho meus colegas do lado e falo assim: se bobear daqui a um tempinho, não precisa de ninguém do meu lado. Tô fazendo o teu Tô ou o cara tá fazendo o fazendo o meu de meu. todo mundo, assim, É. e eu falo pra minha equipe, falo assim, aprendam, porque você tem que ser um desses 5. Uhum, Porque exato. óbvio que muita gente não está dando a devida importância de estudar, aprender, se dedicar à inteligência artificial. E óbvio que também não vai ter espaço para todo mundo diante do que a gente acompanha, mas é um cenário que acho que deve preocupar governos e a discussão está muito atrasada, né? Mas olha que interessante, William. O que você falou de fato é o reflexo da maneira como a gente está pensando a tecnologia. Assim, poxa, eu trabalho, sei lá, 8, 10 horas, né, que aqui, para a realidade de São Paulo, infelizmente essa loucura é normal, né? Eu Sim. trabalho 10 horas por dia. Poxa, eu entregava X, agora com a inteligência artificial, eu entrego 5x em 10 horas. Pô, olha como a gente está pensando, por que a gente não pensa o contrário? Eu poderia entregar X em 2 horas. E Exatamente. as outras 8 horas eu vou jogar bola, eu vou namorar, Isso. eu vou ler poesia, eu vou passear, eu vou dormir, Mas a né? corporação vai cobrar que a gente entregue 20, né? E aí, e se você entregar 5x, pode ter certeza que ano que vem os caras vão pedir 6, É. né? Então, de novo, é uma discussão que nem agora, por exemplo, alguns países nórdicos diminuíram a carga horária de alguns Sim. trabalhadores. Então, ao invés do cara trabalhar 5 dias por semana, ele está trabalhando 4. Aumentou a produtividade dos caras. Na Alemanha, se eu não me engano, a média de horas trabalhadas por semana é 30 e poucas horas, enquanto no Brasil é 44, né? Produtividade de um trabalhador alemão é maior do que a nossa no Brasil. Então, assim, quantidade não é sinônimo de qualidade. Ponto, né? Vai chegar uma hora em que a gente precisa chegar num acordo e reescrever o contrato social e falar, bom, muita gente agora foi substituída, muita gente não tem mais para onde ir, as pessoas precisam sobreviver. Precisaremos seguir com a discussão de renda básica universal, né? A garantia do básico, de ter onde morar, de ter o que comer, de ter onde estudar. Porque, cara, se não for isso, a gente vai ter aí uma revolta social, uma crise econômica nos próximos anos. Uhum. Não tá, a gente está falando de 2050, não, Não, viu, tenho gente? certeza. Está falando assim, nos próximos 5, É. 6, 7 anos. E aí eu falo para você, o que adianta você ter um carro esportivo se as ruas estão esburacadas e pegando fogo, né? Se você não consegue nem sair de casa. Então, a gente precisa lembrar que a gente vive em sociedade. Então, se está todo mundo mais razoavelmente satisfeito, ótimo, é bom para todos nós, né? Então, nesse sentido, essa discussão precisa passar também pelos governos. Então, as empresas precisam entrar, é claro, né, é óbvio, mas são os governos que. Porque é para isso que a gente criou os governos,
né? É para isso que a gente elege os governos. Você pode não gostar do governo, você pode, pô, mas não funciona direito, ou independente de partido, mas é para isso. É pra E isso. a gente costuma dizer na ciência política que em todas as experiências históricas em que você desfez governos, você precisou criar de novo na sequência, né? Então, se é uma coisa que se você destruir, amanhã você precisa fazer. Não tem como você evitar a existência de governo. Porque a gente fala de governo dentro da iniciativa privada e a gente chama de governança, é uma forma de Exato. governo. Sim. Então, a ideia de governo, mas aí no caso da gestão da coisa pública, ela é permanente, universal e permanente. Os governos precisam olhar com coragem para essa discussão. Precisam chamar essas grandes empresas, precisam proteger os seus cidadãos e as suas empresas. Se a gente olha para o caso brasileiro, por exemplo, me preocupa demais o caso brasileiro, porque nós estamos numa situação de neocolonialismo de dados, ou neocolonialismo digital. Se eu pegar o celular de vocês e olhar quais são os aplicativos que estão aí, praticamente nenhum aplicativo é brasileiro. Você vai ter o gov.br, a CNH e acabou. Aí você tem eu não sei falar o nome dos aplicativos, Sim. mas o que você, Não, pode falar, não tem problema. o que toca música, ele é sueco. Uhum. O que você publica dancinha, ele é chinês. O que você se comunica e manda meme, ele é americano. Aí, ou então é russo. E assim por diante. Aí o banco, ele é espanhol. Então, assim, o que tem de brasileiro no seu? Então, assim, Num conflito global, nos desligam em 3 horas. em poucos minutos, É. em poucos minutos. Só que na China, você não consegue usar o Meta. Nos Estados Unidos, O de TikTok 50 proibido. estados, acho que 12 ou 13 estados já proibiram o TikTok. Uhum. Na Rússia, você não usa WhatsApp. E no Brasil? Ah, o Brasil é festa. Aqui, Aqui é vem festa. quem quer. Então, e o que acontece? O Brasil ele passa a ser minerado. Aquilo que a gente era no passado em 1500, a gente está sendo agora de novo. Por quê? Porque é dado, e a gente fala de mineração de dado. Então, o tempo todo a gente está dando dado e a gente não está recebendo muito em troca. Porque se o produto, se o serviço ele é de graça, o produto é você. Sim. Se você não está ganhando nada em troca, é porque os caras estão ficando com alguma coisa sua. Então, essa discussão é muito importante, porque as empresas não fogem disso, né? Então, uma base de dados, onde é que está toda o seu backup? Está na nuvem, mas onde é que está essa nuvem? Tá em Mariporã? Não, não deve estar, deve estar lá na Califórnia. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tem uma série de coisas que nós, brasileiros, empresário, enquanto cidadão, enquanto pesquisador, enquanto político, a gente precisa ter olhar com muita seriedade a discussão da soberania digital, né? E aí volta de novo a importância dessa nossa discussão no âmbito da iniciativa privada, que é um ator fundamental nessa discussão. Muito legal. Bom, a gente falou um pouquinho, né, de toda essa questão de como a gente tem que ajudar a moldar os caminhos que a gente tá trilhando, mesmo sem saber onde a gente vai chegar, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem hoje, né, soluções simples que auxiliam a gente no dia a dia e podem estar relacionadas diretamente aos nossos valores ESG, né? Estão ali, por exemplo, possibilidades para um futuro próximo da IA para ajuda em previsões climáticas, para auxílio, por exemplo, relacionado a dados do meio ambiente. A gente tem algumas coisas, a gente sabe, né, que tudo isso aqui está baseado em cálculo, né? A gente está falando mais da área exata, né? Uhum. Se a gente fosse entender um pouquinho os próximos passos, saindo um pouquinho dessa área exata, professor, o que você imagina, assim, que está pela frente, que a gente tem de novas possibilidades que fogem um pouquinho desse caminho, sabe? Como a inteligência artificial, a partir de agora, pode começar a nos trazer respostas que não estão tão relacionadas a essa inteligência dos dados em si, né? Mas imaginando já, como a gente discutiu anteriormente, um pouco sobre que respostas elas podem nos dar que a gente mesmo não está esperando, né? Boa, boa. Eu vou sair pela tangente da sua pergunta e eu vou recuperar a frase de um economista alemão que diz o seguinte, que o segredo está na elaboração da pergunta e que toda pergunta contém em si o germe da sua resposta. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é fazer novas perguntas.
O que que a gente quer que a inteligência artificial responda, né? Que tipo de solução? Muitos dos serviços de inteligência artificial que nós temos disponíveis agora para a gente são serviços que foram pensados para solucionar problemas de países desenvolvidos. Então, ponto. Então, quando alguém me pergunta, mas Gustavo, qual é o futuro, né? Que mercado que é promissor no Brasil? É fácil. É o mercado que resolve problemas brasileiros. Ponto. Por exemplo, violência urbana. Por exemplo, combate à fome. Por exemplo, desigualdade social. Por exemplo, desmatamento. Por exemplo, matriz energética. E assim por diante, né? Cara, são problemas extremamente urgentes, né? Gritantes. Você sai aqui na rua, são problemas, né, gritantes pra gente. Aí você pode falar, pô, reforma tributária, você pode entrar um monte de outras coisas, Sim. né? De outros problemas secundários em relação a esses anteriormente citados. Então, quando eu falo para meus alunos e que me perguntam, mas Gustavo, o que que você acha que vai ser o futuro, né? Daí eu falei, cara, o futuro vai ser a hora que você começar a desenvolver ferramentas e soluções que resolvam nossos problemas. Você imagina a quantidade de dinheiro que isso vai gerar e a quantidade de riqueza também é intangível. Sim. Imagina você conseguir manter uma floresta de pé, você conseguir recuperar uma floresta, né? A gente fala, tem uma discussão que é muito importante sobre o PIB. Como professor de economia, eu sou crítico à ideia do PIB. Eu acho que o PIB, ele é uma métrica ultrapassada. Por quê? Porque o PIB, quando a gente fala, né, do produto interno bruto, né, é como se fosse uma medida de riqueza, na verdade é uma riqueza monetizada, Concentrada, né? né, e concentrada. Aqui no Brasil, o PIB não significa nada para o cidadão, aquele lá da base Comum, da pirâmide. exato, Na comum. Alemanha é mais equivalente aqui. Mas olha que coisa. Se estou bebendo água, tô com um copo d'água aqui na minha frente, tá? Eu não sei de onde veio essa água. Essa água, de repente, vocês compraram um bebedouro, vocês compraram uma garrafa, tal, não sei o quê. Vocês compraram. Então, precisou gerar dinheiro, né? O dinheiro precisou circular. Você vai em alguns países, como na Inglaterra ou na Eslovênia, onde eu estive recentemente, você bebe água da torneira, né? Pô, você acha que o Brasil, que tem uma das maiores reservas hidrográficas do mundo, não era pra gente estar bebendo água da torneira? Por que que nesses países que não tem, os caras bebem água da torneira? Né? Tá incluso no imposto, né? Então, mas assim, quando eu gasto dinheiro comprando água, isso gera PIB. Mas, na verdade, isso significa, na verdade, que eu não sou capaz de proteger as minhas reservas hídricas. Se daqui a pouco eu estou respirando o ar e o ar de São Paulo está quase insustentável daqui a pouco, o ar ainda é de graça, mas daqui a pouco eu vou ter que começar a utilizar a máscara com filtro. Quando eu compro uma máscara, eu gero uma renda, eu gasto. Isso aumenta o PIB, mas significa, na verdade, que a qualidade de vida diminuiu, né? Então, a ideia de PIB, ele não pega de fato o que é riqueza. Então, eu acho que esse tipo de discussão é importante. Quanto custa uma floresta de pé? Pô, não tem preço, né? Agora, eu consigo precificar a madeira que está aqui, entendeu? Agora, eu não consigo precificar que essa árvore, pelos próximos 1000 anos, ia reciclar tanto sei lá, de óxido de carbono. Quanto que tem? Aí, como eu derrubei a árvore, agora eu preciso construir uma máquina para fazer aquilo que a árvore fazia de graça, né? Mas aí, como eu construí uma máquina, agora o PIB aumentou. A qualidade de vida diminuiu. Agora eu tenho mais câncer, agora eu tenho mais isso. Mas pelo menos eu tenho mais dinheiro no bolso, né? Então, esse tipo de reflexão é o tipo de reflexão que eu incentivo meus alunos a fazerem. Então, onde é que está o futuro? O futuro está na capacidade de solucionar esses problemas, que são problemas fundamentais no Brasil e no mundo inteiro. O senhor esteve na Eslovênia, o senhor citou aqui, numa ação da Unesco, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que o senhor ouviu lá de discussão, do que o senhor ouviu lá de evolução da IA, se esses assuntos foram temas de discussão lá, esse futuro, do quanto a gente precisa resguardar a humanidade do dano que a inteligência vai causar, e esse dano acho que é meio que um consenso já entre os estudiosos. Como é que foi lá? A Unesco, ela foi eleita pela ONU como o órgão da ONU que vai tocar a discussão sobre governança da inteligência artificial. E aí é o equivalente ao que a gente está falando aqui. Sim. Então, quando a gente está falando de governança, é no nível global.
né? Então, governança é a capacidade de você articular os países e colocar eles para sentar. Países e grandes empresas, tá? Uhum. Porque eu vou falar sobre. Não tem como tirar do processo, né? Não tem como tirar do processo. Aliás, algumas já são países quase, né? Já são Pela maiores, importância econômica, né? PIBs maiores, né? Exato. Exatamente. Inclusive, elas estavam lá na reunião, né, na Eslovênia. As maiores estavam representadas lá. Então, a Unesco, ela tem feito esse trabalho, esses esforços de, pouco a pouco, ir criando a estrutura necessária para que a gente consiga conversar na mesma língua. Na mesma língua, não no inglês, Uhum. mas que a gente possa ter um entendimento comum sobre quais são os problemas. Porque a gente está falando muito aqui dos problemas a partir da nossa percepção. Diferentes lugares do mundo percebem o problema de outras Sim, formas, com né? certeza. Então, primeira coisa que a Unesco fez nos últimos anos, que é de destaque, é a criação de um relatório com princípios éticos para a inteligência artificial. Esse relatório ele foi escrito, ele foi assinado, ratificado por todos os Estados-membros da Unesco, tá? Legal. Que concordaram que aqueles são os principais princípios que devem reger a inteligência, o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial no mundo. Então, princípio da transparência, princípio do respeito à dignidade humana, Uhum. princípio da explicabilidade e assim por diante, né? Lembrando de novo que a inteligência artificial é para nós. Tem lá aquela lei número 1 lá, que jamais mataram o ser humano. Da robótica, né? Então, está pressuposto ali, né? Por favor. Pelo amor de Deus, a gente precisa disso. Porque aquela lá tava no papel, né? E, pois é, não, então, tá pressuposto, é É, diluído ali é. naquele. Aí depois, uma vez que a gente estabeleceu um mínimo normativo do que a gente concorda que, isso aqui é o básico que a gente concorda de que Uhum. isso são valores e princípios universais. Aí a Unesco, ela criou o que a gente chama de metodologia de avaliação de prontidão, né, que é MAP ou RUN em inglês, que é a sigla que a gente utiliza. O que é isso? É uma metodologia para tentar mapear os países individualmente para encontrar qual é a saúde, o diagnóstico desses países na dimensão econômica, social, cultural, jurídica, de pesquisa, educação e de infraestrutura que diz respeito à inteligência artificial, Uhum. né? Então a Unesco ela montou essa metodologia, pegou 4 países, Brasil, Marrocos, Senegal e Chile, e aplicou, e a gente entregou os relatórios agora em dezembro. Então, em fevereiro, nós fomos na reunião e foi apresentado algumas reflexões iniciais sobre esses relatórios. Deu tão certo que agora 50 países ao redor do mundo querem passar por essa avaliação, Que né? legal. Japão, Argentina não, acho que a Argentina também, desculpa, mas Alemanha, Uhum. Paquistão, outros países do mundo querem passar por isso e querem passar por esse crivo, querem contar com essa expertise, né? Crivo no sentido de uma avaliação bem feita, com Sim. metodologia e assim por diante. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é tentar identificar o que de fato são gargalos e o que de fato são oportunidades comuns. Então, uma oportunidade, no caso brasileiro, é a questão de matriz energética, né? Um gargalo é a parte de infraestrutura, né? Então, dito isso, a Unesco agora ela vai para essa segunda fase, que é a segunda fase de avançar no auxílio desses países, que sempre quando é o país, né, que, olha, eu quero participar e tal, então, olha, daí a gente faz o relatório, a gente entrega, olha, tá aí para você se você quiser usar e tal. E ao mesmo tempo isso vai criando esse entendimento comum de que nós temos problemas compartilhados. Tem, é claro, algumas diferenças que são estruturais. Por exemplo, países do norte desenvolvido, que a gente chama, né, do norte global, Sim. países desenvolvidos, eles estão muito, neste momento, na representação deles na reunião, muito preocupados, por exemplo, com direitos políticos e direitos civis, que é, por exemplo, liberdade de expressão. Sim. Países do sul global, caso brasileiro, estão muito preocupados com direitos econômicos e direitos sociais. Por exemplo, acesso ao desenvolvimento, Uhum. acesso à tecnologia, né? Então isso mostra também que existem algumas diferenças que são difíceis de serem equacionadas e que vai ser complicado. E aí tá para isso que está a diplomacia, para tentar fazer com que os diferentes Vai ser a luta das prioridades, né? exatamente possam conversar. E aí, só para encerrar, que é um ponto muito importante, que foi lançado ano passado no âmbito da Unesco, o Conselho Empresarial de Ética para a Inteligência Artificial.
do qual fazem parte Big Techs. Então você tem lá a Microsoft faz, eu não quero falar todos, dizer que eu vou esgotar, porque eu vou deixar algumas de fora. A Microsoft faz, a Mastercard faz, tem a Telefônica, que é muito forte aqui na América Uhum. Latina, faz, algumas Big Techs, né? E outras estão entrando. O Google está entrando agora também. O que é o Conselho Empresarial de Ética para a Inteligência Artificial? E estava lá, tinham ministros, tinham grandes empresários, representantes dessa indústria nessa conferência. São as indústrias reconhecendo a urgência e a importância do papel delas para fazer essa discussão e apresentando quais foram suas iniciativas. O que a gente percebeu? Existem várias iniciativas super interessantes, mas elas ainda estão desconexas, não estão articuladas. Então tem uma lá, sem citar nomes também, tá? Tem uma lá que, do ponto de vista da responsabilidade social, o produto deles é financiar centros de pesquisa de inteligência artificial ao redor do mundo. Tem uma outra lá, também sem citar nomes, que a forma dela entregar responsabilidade social é emissão de relatórios constantes sobre transparência do uso da inteligência artificial. Né? Tem uma outra lá que... Então, assim, a gente percebeu que existem várias iniciativas. As iniciativas, elas representam os interesses das empresas, o que é ótimo, ok. Só que também existe a necessidade de você tentar harmonizar na medida do possível. Até quando a gente está falando de ESG, por exemplo, para você conseguir encontrar métricas comuns, para você poder avaliar e saber, bom, será que está funcionando a sua iniciativa? Será que não poderia ser outra, melhor? Né? Vamos tentar trabalhar, aprender junto, né? Essas grandes empresas aprendem muito juntos, né? Muito legal. Uma coisa que a gente sempre trata, né? A gente está acostumado no dia a dia é essa relação com as novas plataformas que a gente tem, e todo mundo tem muito conhecimento agora de plataformas relacionadas a texto, a tradução, a criação de imagens e vídeos, né? Esse é o senso comum do conhecimento a respeito de inteligência artificial, né? Professor, você estando nessa área, estando discutindo com vários profissionais da área, hoje quais são os projetos mais instigantes relacionados à inteligência artificial que você já teve contato, que são projetos interessantes, até mesmo para o nosso público poder pesquisar um pouco mais, né, fugir do âmbito do ChatGPT e a gente começar a entender um pouco de aplicações que possam ser muito interessantes? Olha, uma das coisas que eu acho mais legais é a parte da área de visão computacional. Então, a parte de que eu acho que ainda está sendo pouco explorada. A parte de linguagem natural, ela é mais fácil, né? Porque a gente está mais acostumado com o uso de textos e tal. Mas a parte de visão computacional, eu acho que é uma que está para ser muito explorada ainda. Isso fica muito claro, por exemplo, nessa lançamento recente do Google Vision. O Apple. Desculpa, isso, Apple Vision. Isso. Que é um hardware de realidade mista, né? Isso, né? Que a gente chamou de realidade aumentada, né? Isso. Que é um óculos, basicamente, e tal. Eu ainda acho extremamente inconveniente você botar aquela coisa na cabeça. Olho, tal. Ainda mais para quem usa óculos. Tá? Pois é. Que daqui a pouco vai virar o óculos, né? Exato. Isso daí vai virar, que é o que a Meta... o da Meta tá fazendo com a Ray-Ban, já é meio que isso daí. Eu acho que isso daí, cara, vai ajudar demais em várias questões do nosso cotidiano. Então, eu estou dirigindo, que rua que eu viro, em vez de eu ficar olhando para o GPS, já tá Na linha do olho. na minha lente aqui. Eu encontro com você, de repente, aí eu esqueci seu nome, já aparece. Então, isso aqui é o Vitor, lembra que você encontrou ele naquela data aqui e tal. O Vitor, ele gosta de chocolate amargo, não sei o que e tal. Ô, Vitor, e aí, cara, eu trouxe um chocolate amargo para você e tal. Agora, na venda, né, nos produtos, a possibilidade de você projetar na sua casa, né, um produto de decoração. Você precisa, eu quero saber como é que fica isso na minha casa. Eu projeto, fica assim, a televisão fica dessa forma, né? Você ter como é que vai ficar a pintura? Eu quero fazer a pintura do quarto do bebê. Então eu visto aqui, vai ficar desta forma a pintura. E ele vai jogar com luzes, e assim, é o AutoCAD, né? Turbinado na sua cara, né? Então, a parte de visão computacional, ela ainda está sendo desenvolvida, ela ainda está chegando de novo, mas tem a questão do gargalo do hardware, né? Só que eu acho o seguinte, quem sair na frente
vai conquistar o mercado. Eu acho que a Apple fez isso. Ela sabia que as pessoas iam se incomodar, que ia ser um trambolho, mas ela já fez isso quando ela lançou o primeiro iPhone. As pessoas não sumiram os botões, ficou todo mundo reclamando. E hoje é uma tendência global. Então acho que Exato. ela foi lá beber água limpa, né? Falou assim: É. eu vou lançar. E de fato, eu vi os vídeos, eu vi os materiais, impressionante. Até mostrei outro dia aqui pra gente, né? Impressionante as aplicações, assim, e as poucas aplicações ainda disponíveis. Imagina cada um que está vendo aquelas aplicações, os desenvolvedores já pensando no que criar a partir desse pré-estabelecimento de uma nova tecnologia, porque é completamente disruptivo, ainda é ruim, mas quando uma lança e põe no mercado e de fato dá a cara a tapa, vai estar todo mundo agora tentando encolher, reduzir o tamanho da bateria que vai no bolso, tirar o peso da cara que está todo mundo reclamando. Então, essa corrida, né, essa guerra fria, seguramente deve trazer nos próximos 2 anos produtos ainda mais incríveis. Com certeza, com certeza. E é um pouco isso que você falou, porque eles lançam produtos que são, às vezes, muito inconvenientes, porque tem os entusiastas que vão usar independente da inconveniência, e ao usar, eles vão levar à exaustão. E vão falar, olha, isso aqui poderia melhorar, ótimo, então agora eu vou... Imagina a coleta de dados disso, né? Melhorar, exatamente. Daí a aplicação, por exemplo, na área da medicina, você vai fazer uma cirurgia no cérebro, tá ali mostrando onde que você puxa, ó, não corta essa veia, não faz... e já está sendo usado. Isso já está sendo usado, não é que vai ser, já está sendo usado. Agora, você imagina você popularizar isso para um médico numa unidade básica de saúde, né, numa cidade no interior e tal, onde você tem menos estrutura. E isso gera um mercado, isso empurra um mercado imenso, porque você vai precisar da antena para você garantir sinal 5G. Você vai precisar depois do técnico que faz a manutenção, porque eu deixei cair no chão, trincou, falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço com isso? Não sei mais operar sem um negócio que eu quebrei, derrubei suco, derrubei café. Então, assim, é o que nem o celular. Exato. Existe uma economia do celular, né? Pô, trincou a capa, tem a capinha, aí tem a película, e agora tem o cara que faz o conserto, caiu na água, põe no arroz, não sei, aí tem uma economia do celular, né? A mesma coisa vai acontecer com esses novos aparelhos, né? Que vão ser integrados, inclusive. O próprio celular, ele tende à obsolescência daqui a alguns anos, né? Porque esse tijolinho que a gente carrega, que hoje é super legal, ele vai sumir daqui a pouco. Eu acredito que em algum momento o processamento vai estar no celular e aí o óculos vai ficar apenas transportando o que você vai enxergar, né? O que o Apple não faz hoje, né? Ele tem um processamento no próprio óculos, mas acho que a tendência é jogar esse processamento no celular, né? Quem você já ouve por Bluetooth, você vai ver por Bluetooth daqui a pouco. Exato. E essa é uma grande transição a respeito da interação, né? Assim como quando a gente tinha botões antes de ter uma tela touch e agora a gente se habituou a utilizar uma tela touch, é o nosso costume com a interação, né? E esse é sempre um grande desafio, é sempre uma questão que vem à tona, né, William? Que é como vai ser a próxima maneira de a gente interagir com as coisas que a gente já conhece. Trazendo o início da nossa conversa, né? Nada muda muito. A gente acaba utilizando novas interfaces, novas plataformas, novas tecnologias, mas de uma forma que a gente vem utilizando há talvez séculos, né? Exatamente. Gente, papo eu iria até amanhã. Eu falei. Seguramente até amanhã. Gustavo, eu queria demais agradecer a sua presença. Acho que é inegável a necessidade de você voltar. Concordo. Vontade de dar um crachazinho do prédio para ele entrar sem nem de passar pela portaria, porque é um assunto que nos instiga, né? E deve estar na pauta de todo mundo aí que está buscando uma carreira, tá no mercado de trabalho, é o aluno que está na escola, é algo que precisa estar entre nós, sendo discutido, debatido o tempo todo. Que bom que a gente trouxe você, que tem essa visão, que entende da inteligência, mas traz a ciência política, a ciência humana para dentro desse contexto e nos fez essa brilhante transição entre essa área tão tecnológica, né, que a gente pode falar que às vezes é fria na hora de pensar a humanidade, com esse pensamento humano e como essas coisas podem se entrelaçar. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e estou aí para a gente voltar a bater esse papo. Obrigado, Vitor, também pela presença. E você que nos acompanhou, claro, né? Siga o Instituto Global nas nossas redes sociais. Tem redes sociais, professor? Tem site? Fique à vontade. O pessoal pode me encontrar no @Prof. Gustavo Macedo, né? No Instagram. O contato por e-mail é contact, né, do inglês, contacts, né? contact@profgustavomacedo.com. Né? E aí eu também me acha facilmente no LinkedIn, o site é o mesmo site.
Vale a pena, viu, gente? Tem muito conhecimento lá, a gente viu as redes sociais dele, é muito legal. Obrigado você pela companhia, nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe, porque é um assunto que vale para todo mundo e é importante que a sua rede de contato esteja sempre bem informada. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima.